Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler do verso 11 ao verso 18. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos orar mais uma vez? Bendito e soberano Senhor, Deus da nossa adoração, Deus a quem prestamos culto nessa noite, Deus bendito, gracioso, bondoso e misericordioso, nós louvamos o teu nome. Agradecemos a salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos este privilégio de nos reunir em tua presença, proclamar o teu nome, ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Cremos que mais uma vez o Senhor falará conosco. Nós sabemos como se encontram todos que aqui estão nesta noite, mas certamente o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Que o Senhor cumpra em nós o teu querer e fale ao nosso coração, por meio da Escritura, que ela venha nos exortar, nos animar, para a tua glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já passou por momentos de tristeza? Ou, se eu pudesse ser um pouco mais preciso, você atualmente está passando por algum momento de tristeza, algum período em que as coisas que estão à sua volta levam o seu coração a ficar entristecido? Como é que você lidou, ou como você tem lidado com a tristeza? No mundo quebrado como nós vivemos, mesmo os cristãos, eles enfrentarão dias difíceis. Jesus aqui mesmo no Evangelho de João, já afirmou aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. É impossível que você passe durante esta vida sem enfrentar algum período da sua vida em que a tristeza invadiu o seu coração, e alguns acabam chegando num período de tristeza bastante profunda. Se você lembrar da noite anterior à morte de Jesus, e só para você se localizar aqui, 4 dias antes desse dia que aqui está, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Na noite anterior a esses 3 dias, ou seja, 4 dias antes, ele estava com os seus discípulos e ele estava instruindo os seus discípulos acerca daquilo que iria acontecer. Então ele fala acerca da sua partida, da necessidade da sua partida. E naquele momento ele tratou de, juntamente com isso, consolar o coração dos seus discípulos. Só para que você lembre,
Volte aí no capítulo 14 e veja quantas vezes isso aconteceu. Capítulo 14 começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem preocupados com tudo que está para acontecer. Vá no verso de número 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus fala da sua partida, mas Ele fala, virá um Consolador. No verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No capítulo 15, no verso 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a despeito de toda notícia que de fato trouxe temor e tristeza ao coração, Jesus está anunciando tudo o que iria ocorrer, dizendo, olha, isso é para que vocês tenham alegria no coração de vocês. Capítulo 16, versos 6 e 7. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vá agora no verso 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Você percebe que ao mesmo tempo em que Jesus está dando uma notícia que traz tristeza ao coração, Ele trata de consolar e dizer, olha, o coração de vocês ficará repleto de alegria. Lembre que Jesus está falando acerca da sua morte, mas Ele também fala acerca da sua ressurreição para os seus discípulos. Mas a despeito de todo o ensino, depois da morte de Jesus, os discípulos estão de fato como Ele disse que ficariam. Os discípulos estão entristecidos. E você viu no texto anterior que Maria Madalena foi de madrugada ao sepulcro, e quando ela chega no sepulcro, ela vê a pedra removida. Ela então corre e avisa aos discípulos, roubaram o corpo do meu Senhor. Aquilo que era uma situação triste, fica ainda mais triste neste momento. Então os discípulos, João e Pedro, eles vão correr lá no sepulcro a fim de verificar o que tinha acontecido. Você viu nesse momento, nesse texto, que a ressurreição de Jesus ocorreu no primeiro dia da semana, que ela foi comprovada por fatos e que ela foi essencial para a fé daqueles homens. Eles saem dali crendo que Jesus ressuscitou. E depois do texto falar destes homens, o texto volta novamente para Maria Madalena. Veja os versos 10 e 11. Veja como que João faz essa transição. No 10 ele diz, e voltaram os discípulos outra vez para casa, mas Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Ela está triste. O seu coração está bastante abatido. O que acontece nesta narrativa, nos versículos que eu li, podem ajudar você acerca de como é que você lida com a sua tristeza. Acerca de como é que você, nos seus momentos de tristeza, deve se portar, deve se comportar. E a primeira lição que você tem aqui no texto
é que nos períodos de tristeza é preciso que você avalie quais são as suas convicções. No que é que você crê? João não está aqui relatando a razão de Maria ter permanecido no sepulcro. Os discípulos se foram, mas ela continua ali. E eu vou ler de novo o texto no verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Esta mulher está num estado aqui desconsolado. O sentido da palavra que está traduzida aí na sua Bíblia por chorando, indica não um choro contido, mas um choro daqueles de soluçar. A tristeza é de fato bastante grande. William Hendrickson chega a dizer que era uma amarga tristeza expressa por soluços constantes e descontrolados. Quando você está de fato com o coração bastante abatido. E então ela olha para o túmulo, diz o texto, e no verso 12, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Ela está triste, ela chora, ela olha para o sepulcro. 2 anjos, ou como relata Marcos, jovens. Possivelmente os anjos aqui assumem a aparência de 2 jovens. Marcos relata um jovem que ela viu no sepulcro. E eles estão sentados onde Jesus havia sido colocado e que não mais estava. Jesus havia de fato ressuscitado. E então estes 2 jovens, esses 2 anjos, fazem uma pergunta importante. Veja a pergunta logo no comecinho do verso 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Meus irmãos, a pergunta traz uma repreensão. É uma repreensão terna, é claro. Eles não estão brigando com esta mulher. Eles falam com ternura. Eles falam de forma amorosa. Mas o que está por trás da pergunta é: não há razão para isso. Não é momento de chorar. Você se esqueceu dos ensinos de Jesus? Você se esqueceu que ele disse que iria ressuscitar? Por que você está chorando? Esta é a ideia da pergunta destes homens. Aquele não era um momento para tristeza, pelo contrário. Aquele era um momento para alegria, caso as convicções estivessem bem firmadas. Não vendo Jesus no sepulcro, era hora de lembrar de todo o seu ensino, de tudo aquilo que ele disse que iria ocorrer. Entretanto, a resposta de Maria demonstra toda a sua falta de compreensão acerca do que Jesus havia ensinado. Veja a resposta no verso 13. Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eu não sei onde se encontra o corpo do meu Senhor. Ela não compreendia corretamente o que Jesus havia dito. Nos seus momentos de tristeza, você precisa avaliar as convicções do seu coração. Porque por mais que você conheça a Escritura, como Maria conhecia as palavras de Jesus, e ela conhecia, ela foi ensinada, ela foi instruída, ela teve muitas conversas com o seu Senhor. Por vezes você acaba duvidando da Escritura, duvidando das palavras do seu Senhor. E quando isso acontece, a tristeza é inevitável.
Quando você começa a duvidar daquilo que a Escritura diz, e então você se vê sem esperança, o que fazer se não se entristecer? A tristeza é algo esperado nestes momentos. Diante da aflição, quando parece que não há solução para nada, quando as coisas parecem demasiadamente muito complicadas para a sua vida e você não confia nas Escrituras, você irá ficar triste. Talvez uma tristeza terrível, uma tristeza profunda. Isso é o que leva muitos a perderem a esperança. Isso leva muitos cônjuges, por exemplo, a ficar tristes, porque eles não creem que o outro pode se converter. Eles são crentes, eles têm um marido ou uma esposa não crente, eles não creem que Deus é poderoso para salvar o seu cônjuge. Isso leva à tristeza. Lembre de como Paulo instruiu os coríntios. O evangelho chegou na cidade de Corinto e muitas pessoas se converteram e acabou que muitos casamentos se tornaram casamentos em julgo desigual. Porque antes marido e mulher não eram crentes. Agora um dos dois abraça o evangelho. Eles pensavam até em deixar a parte não crente. E foi essa uma das perguntas feitas ao apóstolo Paulo. Será que eu posso me livrar aqui do meu marido, largar o meu marido não crente? Será que eu posso largar a minha esposa não crente? E a resposta de Paulo é: se o não crente quiser ficar casado, fique casado. Porque como você sabe, ó marido, se você não vai salvar a sua mulher? Como é que você sabe, mulher, se você não salvará o seu marido? Paulo dá a eles esperança. O evangelho que transformou a sua vida pode transformar aqueles que estão à sua volta. Às vezes você é alguém que creu em Jesus Cristo e você é o único crente da sua casa. E você tenta testemunhar, você vive para a glória de Deus e você não vê mudança na vida daqueles que estão à sua volta. Pelo contrário, às vezes você vê as pessoas espizinhando da sua fé. Não se entristeça. Se Deus salvou a sua vida, Ele é poderoso para salvar os seus pais, o seu irmão, a sua irmã, os seus tios. E porque nós não cremos, muitas vezes, no poder do Evangelho, nós ficamos tristes achando que estamos solitários e de que essa situação não irá mudar. Deus pode, meus irmãos, transformar corações. A falta de confiança no poder do Evangelho leva muitos pais a estar tristes quando eles olham para os seus filhos. Criei o meu filho, ensinei o Evangelho, ele não quer saber de Cristo. É claro, você ensina, mas a transformação do coração você não pode fazer. É impossível. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Não desista de crer. Não deixe de confiar no poder do Evangelho. Porque quando você deixa, o que resta é olhar a vida de um ente querido, de alguém que você ama, e que você sabe que o destino é um inferno, você vai ficar triste. Quais são as suas convicções? Se você está num momento de desemprego, ou no momento em que as suas finanças estão todas desordenadas, e você esquece que Deus tem propósito até para estas coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, você não vai conseguir fazer como Paulo e dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você vai entrar em profunda tristeza. É por isso que é necessário avaliar o coração, quando você passa por circunstâncias que trazem tristeza ao seu coração. Verifique se a sua tristeza não se dá em razão de você não acreditar nas promessas que há na bendita palavra de Deus, a despeito de dizer que acredita. De dizer: não, pastor, sou crente. Mas nós temos muitos crentes no Antigo Testamento que em momentos de sua vida duvidaram. O pai da fé duvidou. Não pense
que você está excluído do número dos crentes que por vezes não confiam no seu Senhor. Maria era alguém que estava muito próximo a Cristo. E ainda assim, tendo ouvido do próprio Senhor que ele ressuscitaria, está entristecida porque ela não viu o corpo do seu Senhor. Mulher, por que choras? Maria amava Jesus, tinha estado com ele, mas não estava crendo em suas palavras. João não relata, meus irmãos, a razão, mas neste momento em que ela está conversando com os anjos, ela se vira, e então ela vê a Jesus. Veja o verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. O que levou Maria, que estava conversando com os anjos, a olhar para trás? Porque essa é a cena. Você já esteve conversando com alguém e de repente a pessoa que está conversando com você para de conversar e faz assim? Geralmente ela viu alguma coisa, passou alguém que ela conhecia, ela escutou algum barulho. Ninguém vira do nada. Ninguém faz esse movimento do nada. João não explica o que houve. Teria os anjos se prostrado quando viram Jesus? Eu creio que não. Porque ela não reconhece Jesus. Talvez com os anjos se prostrando, ela teria caído a ficha. Ela teria ouvido algum barulho. Não se sabe. Mas ela vira e então ela vê a Jesus. Mas mesmo tão próxima e tão perto de Jesus, ela não o reconhece. Aparentemente ocorre com Maria o que ocorre com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Lembra daqueles dois homens que estão caminhando, entristecidos? É a mesma situação. Eles também estão tristes. Jesus se coloca ao lado deles, começa a caminhar com eles e conversa com eles. Por que vocês estão tristes? A mesma pergunta. E então eles lamentam. Você é o único que não sabe o que aconteceu por aqui? Todo mundo sabe o que aconteceu. E no relato daqueles homens, é até mais curioso, porque eles contam, olha, Jesus, a gente tinha esperança que ele fosse o Messias. As mulheres foram ao sepulcro, eles vão dizer, e disse que ele ressuscitou, mas já são 3 dias. Quer dizer, elas não viram nada no sepulcro e já são 3 dias. Era razão para alegria. Jesus falou de 3 dias. 3 dias se passaram, ele não está no sepulcro, mas eles estão tristes, eles não reconhecem a Cristo. Lucas diz que os olhos estavam impedidos de ver a Cristo. Parece que é exatamente o que está ocorrendo com esta mulher. A tristeza era tão grande que mesmo tão perto de Cristo, ela não o reconhece. E então Jesus vai te perguntar também algo a ela. A pergunta de Jesus é semelhante à pergunta dos anjos. Veja o verso de número 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? É a mesma pergunta. Entretanto, Jesus acrescenta ainda mais uma pergunta. A quem está procurando, ou a quem procuras? Por que Jesus está acrescentando isso? A quem procuras? Maria estava procurando um corpo. Maria estava procurando um cadáver, um morto. Jesus está dizendo, a quem você está procurando, dando a entender que ela deveria estar procurando alguém que está vivo. Não é um cadáver que ela precisa procurar. Ela precisa procurar alguém que vive. E essa mulher que está tão próxima ao Senhor, confunde o Senhor Jesus Cristo com um jardineiro. E isso porque, qual é a convicção dela? Ele está morto. Ele morreu. Não pode ser ele.
Se Jesus está morto, esse que está diante de mim é alguém, talvez um jardineiro. Ela não confiava no ensino da ressurreição, e então ela pergunta ao suposto jardineiro, onde é que o corpo foi colocado? Dê uma olhada aí no verso 15. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E aqui há uma ironia sem tamanho, porque ela está desejosa de prestar os cuidados necessários ao cadáver, ao morto. As mulheres que foram pela manhã ao túmulo foram para embalsamar, para tratar do corpo. E a falta de convicção de Maria sobre o ensino acerca da ressurreição a impedia de honrar e louvar verdadeiramente o Cristo vivo, que estava à sua frente, que falava com ela. Porque se ela visse a Cristo, sua tristeza certamente seria substituída pela alegria. Ao mesmo tempo em que ela está tão perto, ela está distante do Senhor. Essa é a situação de muitas pessoas, que a despeito de conviver com a igreja, de fazer parte até muitas vezes do rol de membros da igreja visível, estão perto do corpo de Cristo, veem Cristo ser anunciado dominicalmente por meio da palavra, mas têm o seu coração distante do Senhor. E a falta de convicção sobre quem é Jesus demonstra que essas pessoas, ainda que estejam perto de Cristo, no sentido de que estão na igreja, não creem, não são crentes. E é por isso que muitas vezes vivem uma vida de profunda tristeza. Eles frequentam os cultos, eles cantam, eles até dirigem orações ao Senhor, mas eles fazem isso a quem eles não conhecem. São semelhantes à samaritana, lembra? A samaritana começa uma conversa com Jesus acerca da adoração. Senhor, onde é que é o lugar de adoração? Porque vocês adoram no monte tal, nós adoramos no monte tal. E Jesus diz, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Logo, não era adoração. Foi isso que Paulo falou lá no Areópago. Vocês adoram um Deus desconhecido. Quando ele viu aquela imagem com uma placa ao Deus desconhecido, eles tinham vários e vários deuses esculpidos. E com medo de deixar algum Deus de fora, eles colocaram uma imagem ao Deus desconhecido. Paulo usa isso para dizer, o Deus que vocês pretensamente adoram se conhecer, é o Deus que eu anuncio a vocês. As pessoas que não conhecem verdadeiramente a Cristo, estarão em tristeza. Eu já disse aqui, mas serve mais uma vez de ilustração. Eu aconselhei um homem presbiteriano, com depressão profunda, tristeza profunda, que a despeito de ser presbiteriano, professo, quando eu perguntei a ele quem era Jesus, ele disse que Jesus era uma espécie de extraterrestre, que tinha vindo para aqui, para a terra. Foi quando eu disse a ele, esse Jesus que você crê, não traz paz ao coração. Esse Jesus que você crê, não reconcilia pecadores com Deus. Esse Jesus que você crê, não perdoa pecados, porque ele não existe. Não é o Jesus anunciado nas Escrituras. Mas ele está na igreja, ou estava na igreja. Convivia, tinha cargo na igreja. Mas estava longe do Senhor Jesus Cristo. Mas a tristeza pode invadir também o coração de verdadeiros crentes. Crentes que de fato já depositaram a sua fé em Jesus Cristo, já experimentaram a alegria verdadeira, mas que diante dos dilemas, dos problemas da vida, acabaram por titubear na fé. Estes ainda estão mais próximos de Cristo, porque estão de fato unidos a Cristo pela fé.
mas porque estão vivendo como não crentes. Porque as suas convicções são convicções de não crentes, eles não encontram verdadeira alegria, vivem entristecidos, vivem a murmurar, vivem sem esperança, vivem como gentios. Lembre que Jesus exortou os seus discípulos a não ser como os gentios. Gentios é que tem o coração ansioso, Jesus disse. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Vocês têm que ter outras convicções. E com as convicções corretas, os discípulos não experimentariam a ansiedade, a preocupação, o medo do que viria, porque segundo Jesus, isso é coisa de gentio. Há muitos irmãos que conhecem a Cristo, que creem verdadeiramente em Cristo, mas que estão negando as suas convicções na prática. É por isso que nos seus momentos de tristeza, você precisa avaliar o seu coração. Porque pode ser que você esteja na mesma situação de Pedro, dias antes desse acontecimento. Eu vou até a morte com o Senhor. Não vai, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não, Senhor, todo mundo pode negar o Senhor, menos eu. Na hora de mostrar, ele mostrou a verdadeira convicção do seu coração. Você enfrenta momentos de tristeza, avalie a condição do seu coração, avalie as suas convicções e verificando que são convicções erradas, que não são convicções bíblicas, é preciso fazer um pouco mais. A fim de lidar com a sua tristeza, você precisa crer na verdade da Escritura. Não basta dizer, eu estou crendo errado. Você precisa crer certo. Você precisa substituir o que está errado, a crença errada, por uma crença firmada na palavra de Deus. Volte aqui para o texto. Maria está extremamente triste. E então ela pergunta lá ao suposto jardineiro, onde é que estava o corpo do Senhor Jesus. E então ela volta os seus olhos novamente para o túmulo. E é nesse momento que Jesus a chama. Dê uma olhada no versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. De novo acontece aquela história da conversa que você olha para o outro lado. Ela acabou de responder ao suposto jardineiro e olhou para o sepulcro, mas quando ela ouviu o seu nome, ela voltou os olhos. Ela se volta para o Senhor Jesus Cristo. Esta mulher que tinha colocado novamente os seus olhos para dentro do sepulcro, ouve Jesus chamá-la pelo seu nome. E ao ouvir a voz de Jesus, a chamando de modo tão familiar, e provavelmente em sua própria língua, Jesus também chama pelo nome hebraico dela, em vez de chamar pelo seu nome grego. Ela rapidamente se volta para Jesus, e ela também o saúda na sua própria língua. João faz questão de dizer que ela diz Rabone em hebraico, que quer dizer mestre ou professor. Essa é a ideia que aqui está. Ouvir a voz de Jesus e ver e contemplar a Jesus trouxe sossego ao coração triste de Maria. Imagine a alegria desta mulher. Imagina como o semblante deve ter mudado. Rabone. Ela o chama de seu mestre. Se ela tivesse crido naquilo que Jesus havia ensinado, ela teria passado por toda essa situação de forma diferente. Se ela estivesse bem firmada na palavra de Cristo, de que iria ressuscitar ao terceiro dia, indo ao sepulcro e não vendo ninguém no terceiro dia, ela estaria alegre. Mas a sua falta de convicção a levou à tristeza. Agora ela ouve o seu Senhor. Ele chama
pelo seu nome. Então você olha para o verso 17 que diz: recomendou-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Você precisa entender essa frase aqui, esta alegação de Jesus, à luz daquilo que Mateus vai dizer. Por que eu estou dizendo isso? Eu já ouvi, há muitos anos, eu ouço pessoas falando isso, que Jesus, depois da sua ressurreição, proibia as pessoas de tocar nele. Talvez você já tenha ouvido isso. Quer ver, volta lá em Mateus, e você vai entender o que João está dizendo aqui. Qual foi a reação de Maria e das mulheres que com ela estavam? João está focado somente em Maria. Mas Mateus, veja lá o capítulo 28, diz um pouco mais. Mateus diz assim, a partir do verso 1: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. Chega lá no verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essa é a reação. Elas se lançam e se agarram em Jesus. Ela tinha perdido o seu Senhor e agora ela segura. Parece que você não foge mais daqui. Eu não quero mais deixar o Senhor embora. É por isso que você tem a palavra lá de Jesus em João: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não é que Jesus não queria ser tocado. Você vai ver no mesmo capítulo aqui, daqui a pouco, que ele vai chegar para Tomé, que vai duvidar, e vai falar assim: Tomé, está aqui, toca aqui no meu lado. Ele não tinha problema com isso. A ideia é que Maria parece esperar que tudo voltará a ser como era quando Jesus não tinha morrido ainda. Ele estava diariamente andando com os seus discípulos e ele está lembrando algo que ele já tinha ensinado naquela noite, 4 noites atrás. Eu preciso subir para o meu Pai, eu vou preparar morada, porque se eu não for, o Espírito não vem. Mulher, eu ainda preciso subir para o meu Pai. Essa é a ideia que está por trás aqui desse texto. E então Jesus envia Maria aos discípulos com uma maravilhosa mensagem. Ele subia para o seu Pai e Pai dos discípulos. Dê uma olhada no verso 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. Essa é a primeira vez que Jesus se dirige aos seus discípulos como meus irmãos. No capítulo 15, ele já tinha chamado seus discípulos de amigos. Não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai eu tenho dado a revelar, a conhecer a vocês. Mas agora ele diz: vai lá e diga aos meus irmãos. Lembra de João no início do Evangelho? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diga aos meus irmãos, diga àqueles que creem em mim, que eu vou fazer exatamente o que eu disse que faria 4 noites atrás. Eu disse que eu preciso ir para o meu Pai, então eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Por que Jesus não disse: eu estou subindo para o nosso Pai? Porque a filiação é diferente. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Os crentes são filhos adotados. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, porque os homens não são naturalmente filhos de Deus. Não existe aquela história de eu também sou filho de Deus, porque só é filho de Deus quem está unido a Cristo. É essa a verdade da Escritura.
E ele está lembrando agora acerca deste relacionamento íntimo, porque a partir da morte e ressurreição, a ascensão de Cristo, vinda do Espírito Santo, os crentes, habitação de Deus, fazem parte da família de Deus. Eles são filhos do Pai Celeste. Vá lá, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Você faz parte da família de Deus. Paulo fala dos crentes como co-herdeiros em Cristo Jesus. Co-herdeiros. Romanos capítulo 8, verso 17. Essa é a sua condição. Mas para isso você precisa crer naquilo que a Escritura diz. Meus irmãos, em seus momentos de tristeza, por conta das adversidades que você vem a enfrentar, você precisa se lembrar dessas verdades benditas, daquilo que a Escritura anuncia. Jesus subiu ao Pai. Ele está à destra do Pai, intercedendo por você, porque você está triste. A pergunta é a mesma. Por que você está triste? Não há o que temer? Mais ainda, quando você peca, há perdão por conta da intercessão daquele que é o seu irmão mais velho. Você não está só. Você tem um irmão mais velho, responsável por tornar você parte da família dele. Porque Jesus subiu ao Pai, Ele deu a você o Espírito. Ele disse que o Espírito viria se Ele subisse ao Pai. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo ilumina o seu coração para que você creia nas verdades da palavra. O Espírito Santo capacita você a colocar em ordem ou colocar em prática a palavra de Deus. E tudo isso trará alegria e segurança ao seu coração. Portanto, em seus momentos de tristeza, lembre-se de quem você é. E aqui não é terapia barata. Você pode, você consegue. Não, não, não. Você é um filho de Deus, fraco, mas filho de Deus. Pó, mas é a habitação do Espírito Santo. A sua identidade está firmada em Jesus Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Você morreu com Ele. Você ressuscitou com Ele. Com Ele, segundo Paulo, você já está assentado nos lugares celestiais. Por que você está triste? São estas verdades, irmãos, que trazem consolo ao coração. Ainda que você passe por momentos terríveis, confiar nas verdades da Escritura, confiar no conselho de Deus, afastará a tristeza do seu coração. Assim você falará como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava muito convicto. Tudo posso naquele que me fortalece. Um coração firmado na palavra de Cristo está sempre seguro e aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Maria, que no início da história está em pranto profundo, agora obedece ao Senhor e ela é portadora de uma maravilhosa boa nova. Verso 18, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E aqui você percebe que além de alegrar o seu coração,
As verdades das Escrituras vão levar você a proclamar a outros a bendita verdade de que o seu Redentor está vivo. Pela manhã eu falei sobre Jonatas. A fé que tinha Jonatas acabou influenciando os que estavam à sua volta. Está todo mundo abatido, um monte de gente fugiu. Saul está lá rendido quando Jonatas toma a iniciativa. Ele e um escudeiro contra um exército inteiro. Aqueles homens agem, eles são influenciados. Maria, que estava triste, agora é portadora dessa notícia maravilhosa. Ele pode transformar o coração do mais vil pecador. Ele pode levar alegria ao mais triste coração. Para isso é preciso se render a Ele. É preciso confiar, crer em sua obra. E é sua função, seu papel como testemunha do Senhor, como parte da igreja de Cristo, anunciar as boas novas da salvação. Os momentos de aflição em que os crentes passam enfrentando de forma piedosa e alegre, são momentos em que aqueles que estão à volta acabam perguntando: como é que você consegue ser feliz com a vida dessa? E é o momento para você falar acerca da razão da sua esperança. Porque não são as circunstâncias que trazem alegria. Somente em Jesus há alegria verdadeira. Somente Ele leva um coração triste a estar verdadeiramente alegre. O mesmo que chama você como chamou Maria, chama você pelo seu nome. Meus irmãos, como é que anda a sua vida? Você enfrenta momentos de tristeza? Você sabe lidar com a tristeza? As tristezas são inevitáveis num mundo caído, como eu disse. Mas lembre-se que nestes momentos é preciso avaliar quais são as suas convicções. Mesmo crentes podem sofrer por conta de convicções erradas, ou por ter as suas convicções abaladas. A nossa confissão de fé chega a dizer que crentes verdadeiros podem até perder a certeza da salvação. Eles não perdem a salvação, mas eles perdem a alegria da salvação. Isso é porque faltam convicções. Falta crer de forma correta. Sonde então o seu coração. E verificando que há convicções erradas, creia nas verdades da Escritura. O que você tem na Escritura é a bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. São as maravilhosas promessas do Evangelho. Tenha plena certeza daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por você. Ele se fez carne, viveu perfeitamente, morreu a sua morte, voltou para o Pai, onde se encontra assentado à sua destra. Ele enviou o Espírito que habita em você e que o capacita a compreender as Escrituras. Em Jesus, você tem plena salvação, e como afirma Pedro lá na sua primeira carta, e eu encerro com isso, ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o seu coração esteja bem firmado nestas verdades, para a glória de Deus.